E mesmo com a chuva intensa que caiu na última sexta-feira, o calor intenso e a falta de chuvas regulares vem prejudicando os trabalhos no campo e, em muitos casos, trazendo prejuízos consideráveis. Vemos isso acontecer com produtores aqui da nossa região. Muitos já declararam que vão ter que replantar alguma região ou outra de suas propriedades, e isso vem preocupando as entidades do agro. De acordo com a Proclima, o projeto de monitoramento climático da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja-MT, algumas regiões têm registrado temperaturas acima de 44 graus, como alguns municípios da região sul. Por outro lado, por parte dos sojicultores, tem atraso no plantio para evitar os prejuízos. Abre aspas para Fernando Cadori, presidente da ProSoja. Os produtores vivem um momento de muita apreensão. De um lado, temos o atraso no plantio em relação aos outros anos e com agravante as altas temperaturas, que coloca em xeque os plantios já semeados, uma vez que a temperatura alta pode comprometer o desenvolvimento e até fazer com que se percam lavouras. De acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o IMEA, a semeadura da oleaginosa está mais de 6% atrasada em relação ao mesmo período do ano anterior. E até a última sexta-feira, dia 13, a semeadura havia alcançado 35,9% da área prevista contra 41,35% na temporada anterior. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, nós conversamos com o climatologista e professor da UFMT, Rodrigo Marques, que falou sobre as previsões para os próximos dias. Temperaturas que nunca tinham sido medidas, né? Elas de repente começaram a se tornar corriqueiras, né? A pegar aqui Cuiabá, né? Levou 108 anos para Cuiabá registrar 44 graus, que foi em 2020. E aí, quando foi ontem, né? 3 anos depois, Cuiabá ultrapassa a barreira dos 44 graus, né? Registrou 44,2, a maior temperatura já registrada na história aqui em Cuiabá. Tá? Não é a maior temperatura registrada no estado, tá? Só para vocês terem uma ideia, Paulo, Santo Antônio do Leverger, né, na estação Padre Ricardo Remeter, que também é do INET, registrou 43 graus. Rondonópolis registrou 42,8. Aragarças, ali na divisa com Barra do Garças, registrou 44,3. E isso está refletindo diretamente o pessoal da agricultura aqui, né? Muita gente curiosa para saber o que aconteceu e quando esse calor deve acabar, Rodrigo. É muito difícil fazer uma previsão, né? Mas a gente está no meio do El Niño ainda, né? Isso pode ter mudado também esse ciclo. Inclusive, você tinha dito já que o mês de outubro não seria um mês de tantas chuvas como normal, né? Isso, já se previa que o mês de outubro as chuvas seriam abaixo do normal, né? Então seria um outubro mais seco, né? E as chuvas elas só devem se regularizar a partir de novembro, né? Atingir ali a normalidade. Então já há alguns meses já se vinha verificando a grande possibilidade de que boa parte do Mato Grosso nós teríamos aí chuva numa quantidade menor do que a esperada. E é o que está se verificando. Existe uma grande chance de chover um volume bom, né? Os modelos indicam aí uns 10 milímetros de chuva. Eu estou falando bom assim, não porque é um volume adequado, mas porque perto do nada, né? Que nós, perto da situação que a gente está, se chover 10 milímetros já é um volume, né? Eu sei que, por exemplo, para o plantio inicial, é muito importante uma chuva aí de pelo menos uns 20 milímetros, né? Para poder encharcar melhor o solo. Mas, por exemplo, existe uma possibilidade, né, grande de que ali no dia 25, 26 de outubro, que a gente tenha uma chuva de volume maior aí na região de Campo Verde. Né? Tem modelos que indicam isso. Podemos ter chuva antes? Podemos. Por exemplo, existem indicações de pequenos volumes a partir do dia 23, né? Que seria ali na segunda-feira. O problema que tem aqui na nossa região, Rodrigo, tem chovido muito essas pequenas chuvas, ou às vezes até em grande volume, mas em regiões muito específicas, né? Aquela chuva de verão, né, que a gente costumava ver, né? E tem afetado muito algumas regiões que ficaram muito tempo sem chover, enquanto outras
Até choveram bem, né? Sim, e aí qual que é o problema, né? As chuvas que nós temos agora é o que nós chamamos de chuvas convectivas. São aquelas chuvas que você acorda de manhã, o céu está limpo, aí ali por volta do meio-dia você começa a ver bastante nuvens, e elas geralmente se fecham e chovem no final da tarde, né? Que é o que nós chamamos aí de verão. Só que, pela natureza dela, ela é extremamente variável. Então, assim, por exemplo, porque essas chuvas ocorrem em áreas muito extensas, quando eu tenho a configuração de uma zona de convergência, que a gente ainda não teve, né? Porque quando eu tenho uma zona de convergência, eu formo um corredor de chuva que pega da Amazônia, descendo pelo Mato Grosso até o Sudeste, e é chuva generalizada. E agora nós não estamos verificando isso, né? E isso é um problema muito grande para a agricultura, de fato. Por um outro lado, o que precisa se atentar é que a tendência é que este seja o novo normal, que nós precisamos entender que essas temperaturas mais elevadas, né, agora, setembro e outubro, que está acontecendo, elas tendem a se normalizar, ou seja, a tendência é que o padrão normal vai ser esse agora.